dia a todos e a todas. É um grande prazer, é uma grande alegria estar aqui na OAB Paraná, na minha cidade, eu sou de Curitiba. Cumprimentar o presidente dessa comissão, o Dr. Rafael Filipim, que é meu amigo de tantos anos. Cumprimentar o Dr. Gabriel pela iniciativa do evento, pelo convite, né, por todo o apoio também para eu estar aqui nesse dia. Cumprimentar a doutora Ivonete. Eu queria acrescentar que eu comecei a gostar do direito ambiental porque eu fui estagiária do IAP por 2 anos, 2020 e 2021, terceiro e quarto ano da Faculdade de Direito. E lá que eu me encontrei no direito, porque eu comecei economia junto com direito, não tinha certeza, né, se queria prosseguir no curso, mas foi o direito ambiental que me fez realmente me encantar com o direito e com a doutora Ceci, a doutora Maria Raquel, né, o doutor Hélio, que era o chefe, na época era o procurador-chefe. Eu me encontrei no direito e comecei a pesquisar a complexidade, os riscos, né, os temas que, enfim, que nos levam a gostar tanto do direito ambiental pela sua interdisciplinaridade também, né, e justamente porque o direito ambiental ele propicia essas reflexões constantes sobre a ética também, né, sobre a ética, sobre a possibilidade de termos uma vida sadia, adequada para as presentes e futuras gerações. Então, eu acrescento isso no meu currículo, que eu comecei a gostar de direito ambiental pelo trabalho desenvolvido lá na época no IAP. Cumprimento também a todos os presentes, fico feliz que essa sala esteja tão cheia, amigos, né, amigas, a doutora Alessandra que me buscou em casa hoje para estar aqui, enfim, em nome dela eu cumprimento a todos os presentes e agradeço mais uma vez e realmente é uma grande alegria estar em Curitiba, né, a cidade onde meus pais moram, cidade onde eu venho com frequência, né, e eu saí daqui em 2014, mas eu sempre estou aqui. Enfim, vamos lá. A ideia é justamente trazer um pouco nesse tempo, né, porque é um tema extremamente complexo, a lei é extremamente longa, são 67 artigos, aconteceu muita coisa em 20 anos no Congresso Nacional para chegarmos a essa lei, mas a ideia é trazer um pouco sobre os bastidores, né, como a gente chegou a alguns conceitos, como a gente chegou à formação de alguns critérios para elaboração desse texto legal, comentar também alguns debates recentes no plenário do Senado, nas comissões do Senado, principalmente, né, quando o PL, então, ele passa para a Casa Revisora e foi, de certa forma, bem incrementado, para depois fazer algumas reflexões a respeito da lei vigente, né, e, enfim, um cenário, quem sabe, né, trazer algumas perspectivas de um cenário futuro. Então, a minha fala, e peço que alguém, por favor, controle o tempo para mim, estou aqui acompanhando, mas controle o tempo, ela se desenvolve em 3 partes, né? Inicialmente, a tramitação do PL 2159 de 2021, à época, né, havia uma diferenciação de números de projetos de leis na Câmara e no Senado, hoje o sistema está unificado, então imaginem vocês que há 5 anos atrás nós tínhamos um PL que tramitava sob um número na Câmara e ele, quando era remetido ao Senado, recebia uma outra numeração. Então, para a sociedade, para o público, entender que aquele PL depois virou outro, né, é extremamente complexo. Então, isso foi um grande avanço, a unificação dessa numeração, até para fins de pesquisa, né, no site das 2 casas legislativas. Então, vamos tratar um pouquinho sobre a tramitação e aspectos de destaque do PL 2159, né, que tem por objetivo dispor sobre o licenciamento ambiental, se torna a norma geral do licenciamento ambiental. Depois, nós vamos trabalhar um pouco esses primeiros meses do pós-aprovação no Senado Federal e depois, né, na casa, voltando à casa iniciadora na Câmara, no dia 8 de agosto, o que aconteceu quando houve, de fato, a publicação da Lei 15.190 e, consequentemente, o veto parcial oposto ao projeto, consequentemente, a edição da medida provisória, que institui a licença ambiental especial, voltada a princípios estratégicos, a tramitação em paralelo do PL 3834, que justamente no momento do veto, né, já disciplina vários dos dispositivos que ali estavam previstos, e esse PL que vai impulsionar, né, muitos dos debates a respeito da discussão dos vetos e, consequentemente, também das ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Tivemos também a resolução, após a edição da lei, a resolução CONAMA 508, então a gente vai discutir um pouco esse panorama
né, da atuação do CONAMA frente à nova legislação e pensar em perspectivas futuras a respeito dessa legislação. Bom, aqui apenas né, algumas publicações desde 2001 sobre o tema. Eu participei de um evento que foi organizado pelo IPEA, muito interessante, em 2021. A gente discutia à época algumas possíveis proposições que estavam em pauta no Congresso Nacional. Havia uma PEC, a PEC 65, uma PEC absurda, né, que acabava com o licenciamento ambiental na Constituição. Então essa PEC ela chegou a ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. À época também havia um projeto que disciplinava o balcão geral do licenciamento ambiental, um projeto que estava avançando, que estava ganhando cena, né, em toda a discussão do licenciamento ambiental. Então o IPEA realizou esse evento e, à época, eu publiquei um capítulo a respeito desses PLs que tramitavam, que é só para a gente trazer um pouco do histórico, que no ano de 2015 o tema ele foi muito forte no Congresso Nacional, o tema do licenciamento ambiental, e já com uma perspectiva de que empreendimentos estratégicos deveriam ser disciplinados com procedimento próprio. Né? A ideia de criar um procedimento célere e simplificado para empreendimentos considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional. Tanto que houve a constituição de uma comissão própria para discutir o desenvolvimento do Brasil à época, e o licenciamento era um dos temas presentes. Nós, na consultoria do Senado, aqui abrindo um parênteses a respeito dessa atuação, somos todos servidores públicos concursados. A consultoria do Senado possui cerca de 220 consultores legislativos. Temos também a consultoria da Câmara dos Deputados, também composta exclusivamente por consultores. Nós não temos, portanto, vinculação a gabinetes ou a senadores. Nós somos assessores, né? Na época nós fazemos assessoramento legislativo, nós somos assessores de parlamentares, fazemos assessoramento legislativo para os parlamentares e para as comissões. Somos demandados, né, caso haja interesse do parlamentar, no caso do senador, em receber uma opinião técnica, em receber um trabalho técnico, né, em ouvir a nossa opinião técnica. Então, quais são os nossos trabalhos, assim, quais são os tipos de trabalhos que realizamos? Nós fazemos estudos e notas informativas. Então vou dar um exemplo específico. Um determinado senador ou senadora tem interesse em conhecer a legislação sobre proteção animal em alguns países da OCDE. Né? Então nós fazemos essa pesquisa e entregamos. Não é uma produção científica, mas é uma nota informativa numa linguagem simples, né? Nós temos um prazo razoável para elaborar essa nota informativa e entregamos esse trabalho para o parlamentar. É um trabalho que pertence a ele, então a gente não divulga esse tipo de trabalho. Né? Nós temos também trabalhos técnicos de assessoramento legislativo, especificamente na área de legística. Né? Então é interessante aqui fazer uma reflexão que no direito, nos cursos de direito, geralmente nós estudamos as leis publicadas. Né? Dificilmente nós voltamos lá à tramitação legislativa e vamos buscar a fonte normativa na discussão do legislativo. Mas isso é extremamente rico. Nós conhecermos os debates nas comissões, nós conhecermos os pareceres, conhecermos o teor das audiências públicas, que justamente discutiram de forma minuciosa um ou outro aspecto da proposição e que vai repercutir numa emenda. E essa emenda pode fazer toda a diferença na proposição final. Então, existe essa área da legística que é, a meu ver, muito pouco explorada, né? Muito embora para a atuação do advogado na área ambiental, ela é extremamente rica no sentido de que consultorias jurídicas na área ambiental podem tratar, por exemplo, da elaboração de proposições legislativas para um determinado setor. Né? Então, conhecer a técnica legislativa é muito importante na entrega desses produtos e conhecer também, estudar a proposição sob a perspectiva do processo legislativo é extremamente rico. Né? Então, eu faço aqui apenas esse parênteses para comentar um pouco da atuação da consultoria. Infelizmente, nós não temos em todas as assembleias a consultoria legislativa institucionalizada. Temos algumas bem conhecidas, como Minas Gerais, por exemplo. Né? No Paraná nós não temos, salvo engano, na Assembleia, uma consultoria legislativa. O assessoramento é feito pelos próprios gabinetes. Mas nós não temos, então, vinculação partidária. Podemos ter, mas nós não temos no nosso cargo. Isso significa que as nossas opiniões, elas são assinadas e são opiniões técnicas pessoais. Todas elas passam por avaliação de pares e por uma finalização do coordenador de área. Então, qualquer trabalho que vai ser entregue a um senador, ele é revisado por um colega da área
que sugere ou não, enfim, alterações, complementações. Esse trabalho depois passa por um outro olhar do coordenador sobre o aspecto da técnica legislativa, porque a gente preserva muito e tem como critério justamente a atenção à Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração das normas, né? Então, o nosso trabalho é extremamente técnico. Quando recebemos, por exemplo, uma solicitação de um parecer, nós minutamos o parecer de acordo com a orientação que foi fornecida pelo senador ou pela senadora. Ah, mas o consultor não concorda com o posicionamento que o senador pretende, enfim, demonstrar naquele parecer. Posso não concordar, posso elaborar, mas faço uma nota técnica alertando que aquele dispositivo que está sendo aprovado possui vícios de constitucionalidade ou pode gerar descompassos em relação à própria política, por exemplo, nacional de meio ambiente, ou eventualmente ele pode representar um retrocesso, ou possivelmente também ele pode gerar até mesmo um impacto em relação à imagem do senador. Então, esses apontamentos nós fazemos em uma nota técnica à parte, para até nos resguardar a respeito de futuras situações que envolvam, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Dizer, não, mas foi o consultor que elaborou essa emenda aqui. Eu elaborei, mas eu alertei. Né? Então, a gente trabalha nessa parte técnica com os pareceres e com as proposições também, com a elaboração dos projetos de leis. E aí vocês podem, mas quantas leis são elaboradas, quantos projetos existem? Inúmeros. Todos os dias surgem ideias legislativas, e as ideias legislativas, elas muitas vezes são provenientes dos momentos, de situações momentâneas. Né? Então, a ocorrência de um desastre, a ocorrência de uma ação calamitosa, a ocorrência de uma situação fantástica, eu digo fantástica porque passou no Fantástico domingo a situação específica, né, do comércio ilegal, da cobra, ou foi encontrado um animal, né? No dia seguinte vão ter 10 aberturas de trabalho para que a gente altere a lei de crimes ambientais e torne mais, as penas sejam endurecidas e assim por diante. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que nós temos uma questão muito séria envolvendo o nosso sistema mesmo presidencialista, a nossa elaboração normativa, diferentemente do sistema parlamentarista, em que existe uma agenda, né, comum de políticas do parlamento com o governo. Né? Então, essa situação em que muitas vezes em que o Congresso ele tem a ampla liberdade de legislar sobre qualquer tema, gera um excesso, né, de proposições, sendo que a maioria das proposições ela sequer vai ser analisada numa primeira comissão. Né? Geralmente, a maior parte, o grande número de proposições que são aprovadas, ou elas são oriundas do Poder Executivo, são conversões de medidas provisórias, né? E nós temos também um excesso de números de proposições, porque a sociedade entende que o parlamento, que o parlamentar, o representante político, ele é produtivo se ele apresenta projetos de leis. Isso é uma inverdade. A qualificação e análise qualificada da atuação de um parlamentar poderia ser muito mais aprimorada e a sociedade poderia ter uma visão muito diferenciada se entendesse que a atuação do parlamentar no debate, na proposição de emendas, né, e, eventualmente, até em discussões mais aprimoradas de uma proposição em andamento é muito mais profícua do que simplesmente apresentar mais um projeto de lei. Nós temos cerca de 40 proposições sobre resíduos, nós temos mais de 45 no Senado, eu não vou dizer na Câmara. Na Câmara, fizemos um levantamento em janeiro, existem mais de 900 proposições em temáticas ambientais. Né? No Senado, cerca de 300. Fizemos esse levantamento por áreas temáticas em janeiro desse ano para a presidência do Senado. Nas áreas temáticas, em resíduos e lei de crimes ambientais, com maior número. Nós temos mais de 30 proposições no Senado sobre alteração do Código Florestal. Nós temos alterações significativas também na Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos novos instrumentos econômicos, nós temos criação de fundos, enfim, nós temos uma grande variedade de proposições que muitas vezes não avançam. E para fechar esse raciocínio, que eu já estou indo aqui um pouco além do tema, há uma situação também interessante. Por exemplo, houve a instituição de uma comissão especial de enfrentamento ao desastre do Rio Grande do Sul, e em decorrência dessa comissão e do relatório, que é bem interessante, muito rico em termos de dados, em termos da avaliação da gestão de riscos de desastres versus a gestão de riscos como a nossa Lei de Proteção e Defesa Civil assim o faz, e a não conversação com a adaptação climática. Mas, enfim, há uma série de proposições que foram apresentadas em decorrência do desastre. Após 2 anos, o levantamento é que todas essas proposições não passaram da primeira comissão. Né? Então, nós temos, geralmente, o imediatismo da proposição legislativa e não há, na sequência,
acompanhamento e da sociedade também. Então aqui fica também, para fechar esse raciocínio, a importância da participação da sociedade civil, das instituições da OAB. Mas como a gente pode chegar lá com, enfim, com notas técnicas, é muito importante, né, que GTs, é muito importante que a atuação das comissões, ela se debruce sobre proposições que estão tramitando e encaminhe a nota técnica e protocole, justamente vinculando, né, ao processado da proposição. Isso é levado em consideração na análise. Né? Então, não é só a participação na audiência pública, o encaminhamento de notas técnicas, e não notas técnicas, e aqui eu vou fazer realmente assim, estou fazendo um bate-papo com vocês, uma conversa, não adianta ter lá uma nota técnica da associação tal e tal e tal que diz somos contra, porque isso representa um retrocesso, isso representa uma violação. Em qual aspecto? Qual é a minúcia? Onde está a emenda que você vai apresentar para alterar aquele dispositivo? Certo? Onde está a redação sugestiva para justamente fazer com que um técnico da consultoria, um consultor ou um assessor veja, puxa, aqui tem uma emenda. Será que essa emenda pode ser apresentada? Ela tem uma justificação interessante? Porque realmente dizer que 45 são contra, 50 são a favor, trazer a sociedade, claro, isso é importante, a sociedade é contra, a sociedade se manifesta contrariamente, mas com esse potencial que vocês têm, que a OAB tem, né, de produzir documento jurídico muito bem fundamentado, com a sugestão da emenda substitutiva ou supressiva, enfim, isso se torna bem mais atrativo para fins, né, até de uma possibilidade de real alteração da proposição. Então, o acompanhamento dos projetos, esse radar legislativo, é extremamente importante. Vou fechar esse parênteses para dizer que nós não apenas produzimos trabalhos técnicos para os senadores, a gente também produz publicações de autoria. Nos consultores, nós temos os boletins legislativos e nós temos também os textos para discussão que estão disponíveis no site do Senado. Em 2021, eu publiquei com meu colega Joaquim, que é biólogo, um boletim sobre o PL 2159. E nós esmiuçamos esse boletim, antes mesmo do PL chegar ao Senado, os aspectos do PL quando da sua última versão na Câmara. Né? Então, enfim, são aspectos de como o PL tem sido trabalhado, como eu tenho, né, acompanhado isso desde o início da sua tramitação no Senado. Ano passado também publiquei no Conjuro um artigo de opinião a respeito de alguns aspectos, e é isso, pessoal. Então, vamos ver a tramitação no Senado, né? Porque, vejam, são 21 anos de tramitação no Congresso Nacional. Então, desde 2004, mas demora tanto, demora. Vocês sabem que a Lei de Resíduos Sólidos também tramitou durante mais de 20 anos, né? O PL do licenciamento é uma demanda de longa data. Eu estou falando aqui com especialistas, não vou me adentrar aqui em aspectos que o licenciamento foi criado pela Lei 9.3881, não vou dizer aqui que teve a Resolução 237, isso tudo é básico, né? Não vou, enfim, dar uma aula inicial aí de licenciamento ambiental. Mas todos sabiam, e em decorrência até da Lei Complementar 140, que a necessidade de regulamentar o procedimento do licenciamento ambiental significava uma lacuna legislativa. Né? Então, dentro da nossa legislação ambiental, nos últimos 5 anos, 10 anos, nós ainda tínhamos algumas omissões legislativas, algumas lacunas, que foram pouco a pouco sendo supridas, né? As últimas delas, a Lei do Mercado de Carbono, né, que finalmente foi finalizada e foi publicada em 2024. Nós tínhamos o licenciamento ambiental como uma pendência no nosso sistema legislativo ambiental, ou seja, a regulamentação através de uma norma geral do licenciamento ambiental, era uma demanda há muito esperada pela sociedade, e aqui a sociedade eu estou abrangendo o setor produtivo, estou abrangendo também os ambientalistas, ou seja, havia um consenso da necessidade de termos uma norma geral sobre licenciamento ambiental em razão, né, da difusão da competência concorrente, do aprimoramento do licenciamento ambiental em âmbito municipal, em razão da insegurança jurídica, em razão da demora do licenciamento, em razão da falta de parâmetros nacionais que pudessem garantir parâmetros para todos os órgãos licenciadores, em razão da profusão de normas, muitas vezes contrárias de um Estado em relação ao outro, e em razão da ausência, né, de conceitos balizadores para o território nacional. Então, de certa forma, em todas as publicações, nos debates, havia um consenso de que a norma geral ela era importante. Legislar sobre licenciamento é extremamente complexo, sobremaneira quando se trata de uma norma geral, né? Da mesma forma o Código Florestal,
né? Claro que o Código Florestal de 65, né, ele foi instituído sob a égide da Constituição de 46, a competência era privativa, né? Portanto, a lei federal podia tudo, né? Não havia competência concorrente, portanto, ela podia adentrar em minúcias. Quando foi recepcionada pela Constituição de 88, foi considerada uma norma geral, mas de qualquer forma sempre houve esse impasse em relação aos estados, que entendiam que os parâmetros do Código Florestal talvez não pudessem ser considerados parâmetros como norma geral para realidades tão distintas e díspares num território, né, com diferentes biomas, com diferentes características socioeconômicas, sobretudo em relação a propriedades rurais. Da mesma forma, o licenciamento ambiental. Então, e o PL 3729, que é originário, ele sofreu muitas alterações ao longo desses 20 anos, até porque nós tivemos, principalmente, né, a edição da Lei Complementar 140 de 2011. Então, se vocês forem olhar a versão original do PL, ele vai tratar de competências, das competências que depois foram regulamentadas pela Lei Complementar 140. Então, o que importa é o período pós-2019, porque em 2019, a Câmara ela vai instituir um grupo de trabalho que vai justamente se debruçar sobre esse PL e vai sugerir um substitutivo que tenha por principal característica o diálogo, né, com a sociedade, com todos os atores interessados. E aí nós temos vários avanços, tivemos 4 versões desse GT, né, que foi liderado pelo deputado Kim Kataguiri à época. A última versão do GT, ela o esqueleto já basicamente, já tem a estruturação da norma geral do licenciamento ambiental. Ele quase chegou a ser aprovado, quase chegou-se a um consenso, né, entre Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, né, todos os atores, representantes, CNI, CNA, então quase chegou-se a um consenso. Mas não houve esse consenso, né, o GT, depois houve mudança na presidência da Câmara, e a relatoria foi alterada em 2021, né, quando o novo relator, o deputado Neri Geller, que foi ministro da Agricultura também no governo Dilma, depois ele estava na oposição, não, ele estava, na verdade, ele era do governo em 2021, quando ele apresenta um substitutivo às vésperas da votação, e esse substitutivo é aprovado, né, naquela madrugada. Então, esse substitutivo apresentado pelo relator na Câmara, ele apresenta uma série de alterações em relação a essa 4ª versão do GT, né, alterações significativas. Publicamente, o momento na Câmara era um momento em que havia folga para legislar de modo não tanto com um olhar protetivo ao meio ambiente, né? Esse projeto ele passaria na Câmara, né, com folga para o Senado, com gordura para o Senado queimar. Essa era a ideia. Então vamos aprovar uma lei bem mais que flexibilizasse alguns institutos, um projeto que não previsse, né, havia previsão inicial, mas um projeto que excluísse, por exemplo, a avaliação de impacto, a avaliação estratégica de impactos ambientais, que era prevista, né, um projeto que altera a disciplina da LAC, enfim, um projeto que, de certa forma, ele foi um pouco desconfigurado, com uma série de indicativos de possíveis vícios de inconstitucionalidade, mas que o Senado teria aí como casa revisora, como Câmara Alta, o papel de, enfim, aparar as arestas, de fazer um debate mais aprimorado a respeito de alguns dispositivos. No Senado, essa proposição ela é encaminhada, o despacho do presidente do Senado à época foi no sentido de que a tramitação ela fosse uma tramitação conjunta nas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Comissão de Meio Ambiente. Essa tramitação conjunta implicou em uma relatoria única. Quem foi a relatora designada à época foi a senadora Cátia Abreu. E ela fez um esforço hercúleo durante pelo menos uns 10 meses para justamente chamar todos os atores, para chamar o relator da Câmara e para esmiuçar a proposição nos aspectos sensíveis. Então, para encontrar aí um bloco de dispositivos, né, que fossem sensíveis e que pudessem ser eventualmente aprimorados para o Senado para evitar, né, que os ambientalistas, enfim, não considerassem a proposição tão absurda como ela veio proveniente da Câmara. E houve um avanço com várias reuniões técnicas, com muitas emendas já apresentadas no Senado,
Todavia, em dezembro, se não me engano, de 2021, acho que foi 2021, na tramitação vocês conseguem acompanhar isso, né? Ela chega a agendar uma data para as comissões deliberarem sobre o projeto, mas ela nunca apresentou o relatório. Né? Nós temos essa minuta de relatório, nós trabalhamos a minuta de relatório e ela era bem interessante, né? Porque ela enfrentava ali uns 5 ou 6 pontos polêmicos, suavizando um pouco o texto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto. LAC. Né? A LAC seria para baixo impacto, não para médio. Né? Apenas um exemplo aqui. Né? As dispensas para o licenciamento ambiental. Essa lista, a ideia de instituir uma lista de dispensa, pessoal, gera no Congresso, no Parlamento, uma guerra de interesses, porque todo mundo quer ter um inciso ali, colocando como o seu empreendimento na lista. Se tem uma lista, por que não uma coisinha a mais? Então, isso são esses detalhes que não permitiram chegar-se a um consenso, são detalhes. Né? Então, a ideia da lista, ela foi assim, extremamente... Já está na lista, não pode tirar, mas eu quero mais. Né? Então, eu abro ali e dou aqui. Enfim. Bom, então, com a relatoria da senadora Cátia Abreu, quase chegou-se a um consenso e depois houve a divisão de relatorias e aí nós tivemos uma posição bem clara na CRA, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, com a senadora Tereza Cristina, né, tentando, sim, talvez suavizar algum ponto, mas mantendo o texto original da Câmara, ao ponto que, na Comissão de Meio Ambiente, o senador Confúcio relator, ele já buscava alterações mais significativas na proposição. E o senador Rodrigo Pacheco, à época, também, isso também está, isso é assunto público, né, também está na mídia, ele agendou uma reunião, depois de alguns meses de relatoria, com ambos os senadores, nós participamos como técnicos da reunião, para justamente elencar quais são os pontos de divergência. E os pontos de divergência, pessoal, sempre são os mesmos. Né? LAC, lista de dispensas, dispensa de empreendimentos agropecuários, envolvimento das autoridades envolvidas no processo. Né? Talvez a questão das condicionantes também é um ponto polêmico, mas não dos... É um ponto polêmico, sim, mas talvez não dos mais graves. Né? E nós temos, sobretudo, a questão do federalismo cooperativo, artigo 4º, em relação o debate em relação se os entes federativos podem estabelecer tipologias, né, próprias, independentemente de um padrão nacional. Então, esses são os principais pontos. Sugestões que foram propostas. Se vocês forem buscar, eu não lembro agora de cor, não, acho que eu coloquei ali, né? 174 emendas apresentadas. Se vocês forem buscar fazer um estudo das emendas, vocês vão encontrar soluções para todos esses pontos. Algumas coerentes, algumas extremamente utópicas, como todas as emendas são em projetos polêmicos. Né? Mas existem muitas emendas que foram extremamente importantes, que poderiam aprimorar esses pontos, mas que não foram aprovadas, que não foram acatadas. Né? Então, depois dessa reunião com o Rodrigo Pacheco, chegou-se a um momento em que os relatores eles deveriam conversar e tentar buscar ajustes nesses pontos polêmicos. E houve várias conversas, mas aí eu vou fazer uma crítica em relação até mesmo à atuação da sociedade civil. E no ano de 2024, o tema foi um pouco assim deixado de lado. Se na época do governo Bolsonaro havia muitas manifestações contrárias, os PLs do retrocesso, o PL do desmatamento, o PL do agrotóxico, né, o PL a questão do governo também terras indígenas, né, havia muita presença. Essa presença e essa demanda pela lei, ela basicamente deixa de existir no âmbito das comissões. Né? Os próprios atores, estou falando aqui de agências, Anvisa era do agrotóxico, a Agência Nacional de Águas, o IBAMA, ICMBio, né? Nós não vemos, não encontramos essa demanda da sociedade, vamos aprovar, vamos chegar ao consenso. Outros temas se tornaram mais importantes em 2024. Os desastres, o desastre do Rio Grande do Sul, claro, um tema, mas a questão do licenciamento foi ficando um pouco mais apagada. E aí, com mudança na presidência e com uma situação, né, de enfrentamento político
do presidente do Senado com a ministra de Meio Ambiente, estou falando aqui de Foz do Amazonas, isso é um tema que todo mundo conhece, é um tema público também. Qual vai ser a alternativa para um licenciamento célere lá? Uma PEC? Né? Um projeto específico? Não, mas peraí, tem um licenciamento. Vamos colocar para votação. Né? Vamos pautar o projeto. E aí, esse projeto de novo vem à tona, né? Com o surgimento de uma ideia de uma licença ambiental estratégica para os empreendimentos, como, por exemplo, esse que eu mencionei. Né? Então, ao invés de simplesmente apresentar um projeto específico sobre a licença ambiental estratégica, é mais interessante resgatar o PL, incluir a licença ambiental estratégica, né? E aí não dá mais tempo para discutir nada. Né? Então, por quê? Em maio de 2025, a ideia era haver um relatório único. Esse relatório único deixa de existir porque realmente não houve consenso. Né? Então, cada comissão apresenta o seu próprio relatório. Então, o senador Confúcio Moura, com um relatório bem interessante. É bom lembrar também que, ainda na legislatura anterior, o senador Jean Paul Prats apresentou uma emenda substitutiva global. Essa emenda substitutiva, se eu não me engano, é a 64, mas eu posso estar errada, mas é a emenda substitutiva global do senador Jean Paul Prats, que traz todos os pontos à época da senadora Cátia Abreu e que geraria uma lei mais uniforme. Então, para quem quiser, eventualmente, observar uma redação de certa forma mais coerente, voltada a um desenvolvimento nacional sustentável, né, que possui no seu cerne um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a produção ambiental, é esse relatório de Jean Paul Prats. Essa emenda substitutiva do Jean Paul Prats. Mas, enfim, o que acontece é que em maio de 2025 ele é aprovado nas comissões, no dia seguinte em plenário, e como todos vocês sabem, pelo regimento interno do Senado, o projeto indo a plenário, ele pode receber emendas de plenário, e vocês... 774 emendas foram apresentadas no plenário no dia 21. E vocês imaginam que a gente tem que analisar isso. A gente não tem emendas que não foram analisadas. Elas foram aprovadas ou rejeitadas, em bloco. Assim. Não tem como fazer uma análise pormenorizada de 174 emendas. Então, vejam como o tema era polêmico após a aprovação nas comissões. 174 emendas apresentadas, com 46 aprovadas no último dia. Sendo que dessas 46, a gente tem a emenda do saneamento, que dispensa por completo o saneamento. Isso foi algo colocado ali em maio de 2025. Pessoal, quem estuda direito ambiental, quem trabalha com direito ambiental, sabe que direito ambiental não pode se dizer especialista num tema. Ninguém é especialista aqui em nada. É tudo muito complexo. Eu estava lendo ontem o Plano Clima. Vocês viram os planos setoriais, a quantidade de páginas que tem os planos setoriais? Eu li um plano setorial, de resíduos. Só li um. Eu não sei de nada dos outros planos setoriais. Não sei. Né? Licenciamento e impactos climáticos. Saiu uma publicação, eu até vou deixar aqui a indicação, da PUC-Rio, né, lá do grupo de pesquisa JUMA, interessantíssima, sobre impactos climáticos no licenciamento. Eu consegui ler alguma coisa, mas a gente não consegue. A gente não consegue aprofundar o estudo, porque são muitas normas, muitos temas, é muito complexo. Né? Então, quando a gente estuda o saneamento e o licenciamento, puxa, mas será que essa questão da simplificação do licenciamento, nossa, foi tão debatida ali, tem que simplificar para o saneamento? Pessoal, isso está na lei de 2020. Está lá um dispositivo, as pessoas não sabem, já está lá desde 2020, que é garantido o licenciamento ambiental simplificado para empreendimento de saneamento, inclusive manejo de resíduos. Aí vem a lei do licenciamento e fala não de manejo, ela fala de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Só que a lei de resíduos foi revogada tacitamente? Não, é uma lei específica. Então, também é garantido o procedimento simplificado para manejo. Né? Então, há um desconhecimento, porque são muitas leis setoriais, né? E é claro que a complexidade do tema, e a doutora Ivanete aqui tem 40 anos de conhecimento e vai falar muito melhor do que eu, e até queria parabenizar também os organizadores, Gabriel e a Raquel, pelo fato de terem trazido esse debate numa perspectiva interfederativa. Porque geralmente nós fazemos debate do licenciamento sob perspectiva federal. E trazer à mesa esse debate com as especificidades do Estado, com os avanços que o Estado já
alcançou na sua regulamentação, na sua realidade local, são muito mais interessantes para compreender não só a complexidade, a dificuldade, mas também a demanda de um olhar federativo. Pessoal, eu entendo que a questão do licenciamento ambiental, ela deve ser analisada sob a perspectiva de federalismo cooperativo. Tudo que a gente vai discutir em termos de inconstitucionalidade ou não, quase tudo, está aprofundadamente relacionada com o nosso federalismo. Né? E aí, o acórdão da ministra Rosa Weber, da Lei 4757, é um norte para a gente ter algumas pistas a respeito de como há um entendimento supremo em relação ao federalismo cooperativo, né? E como a gente pode talvez ter aí alguma saída em relação ao artigo 4º, principalmente ao artigo 4º, né? Todos os artigos relacionados com a questão da autonomia dos entes federativos para estabelecer tipologias. E estabelecer também, claro, quais serão os empreendimentos sujeitos ou não a LAC e assim por diante. Então, eu vou tentar agilizar. Tenho vários slides. Então, nós tivemos essas 46 emendas aprovadas, com o retorno do PL à Câmara. Aí, importante no Senado. No Senado, houve um ponto muito positivo. Foi excluído, se não me engano, o parágrafo 1º do artigo 3º, que dizia que essa futura lei não se aplicaria a empreendimentos minerários. Não sei se vocês lembram desse debate. Em razão dos acidentes ambientais, dos desastres ambientais de Mariana, Brumadinho, a ideia é que esse PL seja uma salvaguarda. Não vamos colocar uma previsão expressa de que essa lei geral não se aplica a empreendimentos minerários. De novo, você está criando uma exceção para um setor. Enquanto isso, vai haver a prevalência das normas vigentes e aí vai haver uma lei própria. E aí os outros setores vão querer também a exclusão da aplicação da lei geral, que é a norma geral, é a norma guarda-chuva, é a norma moldura, né, para o licenciamento ambiental. Então, essa emenda foi aprovada na Câmara, no Senado ela foi excluída, e aí foi um trabalho até técnico, porque na verdade, os senadores que são mais favoráveis ao meio ambiente falam assim, mas como é que eu vou tirar essa salvaguarda, se a gente está querendo proteger justamente o meio ambiente e dizer que essa lei que tem possíveis retrocessos, ela não se aplica a um setor tão sensível. A gente está fazendo, na verdade, ao aprovar, está criando aí um grande problema, porque vai haver, né, a implicação de uma inconstitucionalidade, uma lei geral. Ela tem que ser aprovada e aplicada a todos. Então, houve a exclusão no Senado dessa emenda. Bom, na Câmara, houve o retorno do PL, com a sua aprovação em 7 de julho, né, com 2 alterações, agora de cabeça não lembro quais foram. Sanção presidencial com 63 vetos. Então, ninguém está satisfeito. São 21 anos de tramitação e está todo mundo brigando pelo PL de licenciamento ambiental. Né? Ou seja, ainda é um tema polêmico, ainda é um tema complexo, ainda é um tema que enseja sérios problemas, mas, a meu ver, Ivonete, eu não sei, a meu ver, um dos grandes problemas é que a gente não tem planificação territorial, a gente não tem planejamento territorial. Então, se a gente não tem planejamento territorial adequado, tudo desemboca no licenciamento. O que desemboca? Os problemas, os conflitos. Porque é o licenciamento que vai justamente identificar ausência, omissão de políticas públicas em uma determinada região em que um grande empreendimento vai se instalar, por exemplo, né, as grandes hidrelétricas. E aí você tem nas condicionantes essa demanda de, não, então nas condicionantes vamos colocar ali a possibilidade de suprir aquelas políticas públicas omissas, porque o impacto realmente do empreendimento vai ser grande, o impacto socioeconômico será grande, então o empreendedor ele tem que compensar esses impactos. Ora, voltando aqui a países parlamentares, em países, e a gente teve a oportunidade de fazer uma visita técnica à Inglaterra e à Escócia, alguns anos atrás, para conhecer a elaboração de normas nesses países, e aí eu volto mais uma vez a uma questão do presidencialismo e parlamentarismo. E para eles, a questão do licenciamento é técnica. A gente analisa a natureza, a tipologia do empreendimento, identifica os impactos e impõe as condicionantes. Todo esse debate sobre localização, né, sobre se o empreendimento ele é viável ou não é viável, isso se dá no âmbito do planejamento territorial e na política específica energética, minerária, industrial. Eu quero construir uma ponte, isso já está num projeto de governo. Aquela ponte já foi discutida com a sociedade, vai haver a ponte, é viável, locacionalmente. A questão do impacto, ela é
resolvida no licenciamento. Porque aí já houve essa pré-aprovação do empreendimento, né? Então, qual é outra perspectiva dessa análise dos sistemas parlamentares? Na maioria desses países, um projeto robusto de política pública, e aqui, claro, não é uma política pública, mas é uma proposição tanto quanto importante para o nosso sistema normativo ambiental, ela é acompanhada de uma avaliação prévia de impacto legislativo. Ou seja, você não tem um projeto de lei como um Código Florestal, o próprio Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ou uma lei de licença ambiental, desacompanhada de um robusto estudo, né, multidisciplinar, que vai identificar quais serão os impactos daquela proposição para o setor econômico, para o setor, para a sociedade, para a área de regulação, para o meio ambiente. Inclusive, já há diretrizes para a elaboração da avaliação prévia de impacto legislativo, que inclui impactos, mudanças do clima e impacto nas mulheres, equidade de gênero, na avaliação prévia. Esse instrumento é extremamente relevante. Nós não temos um documento, a gente tem notas técnicas. É um setor dizendo, não, aqui vai ser um sucesso, aqui vai ser um retrocesso. Mas nós não temos um estudo robusto que diga, essa lei vai garantir ou vai eventualmente suprir o grande problema que é a insegurança jurídica? Essa lei vai resolver a demora? Essa lei vai resolver a guerra federativa? Essa lei vai resolver, né, vai acarretar uma menor judicialização? A gente não tem um estudo prévio que acompanhe essa proposição, né? E isso é um problema do nosso sistema, né? A gente tem, mais uma vez, uma enxurrada de proposições sem que a gente saiba quais são os impactos, pelo menos os impactos previstos pelos setores e pelos estudos técnicos. E se você acompanhar uma proposição de uma política minerária, uma política de energia renovável, né, na Inglaterra, no Canadá, enfim, você verá que é obrigatório que aquela proposição seja acompanhada dessa avaliação prévia. Isso é muito importante. Faz toda a diferença para a qualidade do debate legislativo, né, um debate legislativo mais qualificado. Bom, então nós temos a sanção, os vetos que foram incluídos na ordem do dia em novembro, e aí lembrando que ano passado ficamos no momento, eu já vou trazer um slide aqui, a gente tem PL, a gente tem veto, a gente tem lei, um PL novo, veto, medida provisória, a gente tem, enfim, mais um cipoal ali de proposições. Hoje a questão está um pouco mais organizada. Rejeição ao veto parcial foi encaminhado para promulgação em 8 de dezembro de 2025. E esse veto também foi pautado várias vezes, né? Em setembro estava pautado, acho que foram duas ou três vezes a gente achou que os vetos iam ser pautados, acabou que somente em novembro, porque ele estava sobrestando a pauta específica, né? A pauta do Congresso. Bom, aí eu pergunto, né? Essa lei 15.190, ela trouxe avanços ou retrocessos? Ela trouxe ambos, certo? Ah, você vai falar mal da lei? Em alguns aspectos, ela possui situações que vão gerar insegurança jurídica, inclusive para os órgãos estaduais, para as autoridades licenciadoras, né? Por quê? Porque são ali disciplinados institutos, conceitos, que a norma estadual ela está até mais protetiva. E aí, vai haver uma possível discussão sobre a necessidade de se aplicar o padrão da lei federal na lei, no Estado? Será que o Estado vai ter que... Claro que o Estado vai ter que rever toda a sua normativa, mas se estamos diante de ações tramitando no Supremo e a gente não sabe se o Supremo vai deliberar em 10 anos, como foi no Código Florestal, ou se vai deliberar no que vem, né? Nós temos situações aí, eu acho que não vai demorar tanto, acho que a gente já teve muito avanço, né, em relação a posições específicas, alguns temas pelo Supremo. Eu espero que não demore tanto tempo, mas não acho que em 1 ano isso vai ser resolvido, talvez um pouco mais, 2, 3 anos. Nós temos que analisar essa lei num contexto, e aí muitos eu escuto sempre muito falar, tem que só analisar no contexto da Lei Complementar 140. A gente tem que analisar alguns detalhes da Lei 6938, que eu gostaria de colocar aqui para debate com vocês, sobretudo o nosso Sistema Nacional de Meio Ambiente. Claro que com a Constituição de 88, com a democratização, né, pela primeira vez, né, no nosso federalismo, né, com a preponderância, com a autonomia de municípios e, consequentemente, com
o estabelecimento de novas políticas públicas em decorrência dos direitos sociais estabelecidos, direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, né, uma das tendências do nosso Estado brasileiro, nosso Estado federal, foi a instituição de sistemas nacionais de políticas públicas. Né, nós tivemos isso no SUS, nós tivemos isso com a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e por aí afora. E o Sistema Nacional de Políticas Públicas de Meio Ambiente havia sido criado em 81, com o CISNAMA. Né? Claro que lá com seus vários pontos aí de pontos críticos, né? Porque ele não teve o sucesso como ocorreu com o SUS. Né? Então, a professora Sueli Araújo escreve muito sobre isso. Quando a gente foi trabalhar a ideia de federalismo, né, a estruturação do federalismo cooperativo através da criação de sistemas nacionais de políticas públicas é extremamente importante. Né? Então, esse sistema ele busca justamente a cooperação entre os entes que possuem competências concorrentes. Né? E a efetividade justamente daquele direito estabelecido na Constituição, né, diante de um cenário de competência concorrente e de competências comuns, competências concorrentes legislativas e competências comuns executivas. Então, os sistemas são extremamente importantes para que haja esse diálogo interfederativo, para que haja a busca de soluções conjuntas e a estruturação, né, a estruturação de uma institucionalidade interfederativa. Então, a ideia do CONAMA e a ideia do CISNAMA, elas fazem parte justamente dessa estruturação interfederativa que foi, enfim, recepcionada pela Constituição de 88 e foi aprimorada com a Constituição de 88. Então, é muito importante analisar aqui os artigos 6º e 8º da 6938 quando a gente for falar de padrões nacionais. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar aqui em destaque. A Lei Complementar 140, mais uma vez, né, está bem claro lá na Lei 4757 que a Lei Complementar vai disciplinar as competências, a Lei Geral do Licenciamento ela não adentra em competências, ela apenas trata do procedimento. O acordo da 4757 afasta a análise procedimental, inclusive mencionando que a exigência, a necessidade de uma lei específica para procedimentos. Né? Então, não há incompatibilidade nenhuma e, a meu ver, também a única questão que é um ponto de alerta é o artigo 13 da Lei Complementar 140, que disciplina o licenciamento apenas por um ente da federação. Né? E isso afasta, eventualmente, a exigência da anuência por outros órgãos. E aí a discussão da inconstitucionalidade ou não daqueles dispositivos de revogação da Lei da Mata Atlântica e do SNUC podem ter aí como um ponto de análise a interpretação do artigo 13, tá? Que foi considerado constitucional. Não foi questionado especificamente pela ZIBAMA, pela associação, mas ela foi considerada constitucional em toda a análise da lei complementar. Bom, um dos problemas do licenciamento, aí eu gostaria de ouvir até a engenheira Ivonete. O que a Lei 6938 disciplinou lá em 81? A gente só fala em licenciamento. Ela disciplinou como instrumento da política nacional, licenciamento e revisão. A gente só pensa em licenciamento. A gente nunca pensa na revisão, no monitoramento. Né? Então, está licenciado, pronto, carta branca. O problema é o licenciamento. Esse é um problema sério. A gente precisava implementar um sistema de revisão e monitoramento muito mais aprimorado dos empreendimentos. Então, a meu ver, a lei ela avança um pouco, mas ela não soluciona essa questão. Isso depende de institucionalização, capacidade institucional. De novo, federalismo, cooperativo, forma da nossa Constituição de 88 que disciplina a autonomia, a dificuldade complexa de estados e municípios fazerem frente às suas competências. Capacidade institucional é uma exigência. A capacidade institucional, orçamentária, né, para fazer frente às políticas públicas estabelecidas para os entes federativos. Nós estamos avançando, pouco a pouco. Né? Se a gente não tem capacidade institucional, a lei complementar resolve, né? Cria ali os mecanismos de a competência própria de um ente federativo. Ela não é inconstitucional porque ela permite o quê? Ela permite justamente a atuação supletiva subsidiária. Então ela fixa uma competência, mas ela permite essa engrenagem cooperativa de que, ao inexistir o órgão mental capacitado, né, ao órgão ser omisso, aí a atuação supletiva ela entra em jogo. Isso foi estabelecido pela Lei Complementar 140. Mas, de qualquer forma, essa questão, a Lei Complementar ela não supre as deficiências do nosso federalismo, principalmente em relação aos municípios e a vários estados. Né? A gente não pode comparar o estado do Paraná ou o estado de São Paulo com, enfim, órgãos ambientais robustos, que elaboram múltiplas normas infralegais, que disciplinam por portarias. Isso que a gente tem problema.
Claro que tem problema, né? A gente sabe. Né? Quantas portarias são contraditórias, né? Quantos decretos ou mesmo instruções normativas ou resoluções às vezes vão além do seu papel de instrumento regulador de uma lei, criam novos direitos e obrigações, né? E a gente tem que discutir tudo isso também. Então, nesse ponto, na questão da revisão, acho que faltam também parâmetros e procedimentos mais robustos, né, para trabalhar justamente, para evitar, enfim, essa importância dada no momento do licenciar e não do revisar, sendo que lá, desde 88, a ideia não era apenas licenciar, era a revisão do licenciamento também. Né? Bom, aí a gente tem, vamos entrar na lei, senão já está acabando meu tempo. Então, 67 artigos, 3 capítulos, disposições preliminares, normas gerais sobre os procedimentos, disposições gerais. Opa, não é disposições gerais no final, desculpa. São os atos finais, né? A necessidade da lei, lacuna normativa, segurança jurídica, eficiência, etc. Pontos positivos. Pessoal, eu vou rapidamente falar aqui sobre os pontos positivos. Além das diretrizes que orientam, de certa forma, os estados e municípios, né, em relação ao licenciamento, eu acho muito importante conhecer as novas definições. Em nenhuma lei a gente tem definição do que é EIA. Essa é a primeira vez, em 2025, a gente vai ter a definição no estudo de impacto ambiental, né? O grande ator aí do licenciamento, né? O EIA ganha estrelinha ali, né? EIA. Né? Eu acho que eu ouvi, não sei, uma palestra em que alguém falou que se tem EIA, ganha estrelinha, né? Daí, como se não ter EIA fosse um problema. Não, né? Não tem um problema, é que não tinha disciplina relacionada a quais são os outros instrumentos de avaliação, né? Que podem ser compatíveis com a tipologia do empreendimento, o impacto, o porte, etc. Né? Então, claro, ele foi constitucionalizado. Aí, então, é Constituição. Né? Aí a gente tem que conversar com o Fábio Feldman, que daí ele conta toda a história para a gente, né? Do EIA. Mas um ponto importante ali na Constituição foi, eu acho assim que até conversei com ele no passado, foi a questão de ter sido constitucionalizado a importância, ter sido constitucionalizada a necessidade de lei para alterar a unidade de conservação. Vocês não têm ideia do que seria o Sistema Nacional de Conservação sem essa previsão constitucional. Porque se já por lei a gente está vendo, né, muitas ideias de mudar tipologias, alterar, enfim, imagine se a gente não tivesse a exigência de lei. Mas isso é um fecha parênteses aí. Também é outro tema que está no Congresso o tempo todo agora. Alteração da unidade de conservação. Seja de perímetro ou seja de tipo. Então as definições são extremamente importantes. Né? Eu não vou aqui citar uma a uma, mas autoridade licenciadora, autoridade envolvida, condicionantes ambientais, super importante, né? As novas formas de participação popular, que não se resume à audiência pública, né? A possibilidade que os estados têm de regulamentar tudo isso, né? Claro que a área de influência direta e indireta, a gente tem o conceito de estudo prévio de impacto ambiental, a gente tem os conceitos de cada licença, a gente tem também o conceito de medidas preventivas, mitigadoras incluídas posteriormente, potencial poluidor, também, e porte de atividade, que esse é o conceito polêmico, né? Por quê? Porque eles são pré-estabelecidos pelo ente federativo competente. A ideia, e aí o próprio, já saiu o parecer, né, do Gonê, do Procurador-Geral do Gonê, em relação às ADIs, e ele entende que esses dispositivos são inconstitucionais. Ele entende que o artigo 4º é constitucional, mas que esses dispositivos são inconstitucionais. Porque a qualificação do que é o potencial poluidor e a natureza da atividade e no porte são estruturas centrais, né, do licenciamento ambiental. E se cada estado ou município definir o porte, as características de porte e potencial poluidor, você vai ter um desmantelamento completo do sistema. Tá? Não que as tipologias não possam ser criadas, mas esses dois critérios são extremamente importantes. Bom, então eu vou aqui citar rapidamente para eu poder concluir aí nos meus 5 minutos restantes. Né? Estudos pertinentes, criação do licenciamento ambiental e urbanístico integrado, acho extremamente importante. Normas para fixação de condicionantes. A gente tem muitas emendas interessantes com redações alternativas. Não ficou a redação que a gente, como técnico, ele entendia como a ideal. Ela poderia ser um pouquinho mais protetiva ao meio ambiente, mas finalmente nós temos critérios claros para fixação de condicionantes, né, que estabelecem como critério o nexo de causalidade entre o empreendimento e o impacto gerado. Normas sobre o EIA.
toda uma questão de aproveitamento de estudos. Gente, muita coisa que está na lei estava na resolução CONAMA 237, muita coisa não é novidade nenhuma. Ah, mas está dizendo aqui que o órgão, a autoridade, eu sempre confundo o nome da autoridade, a autoridade envolvida, ela não vincula a decisão. Isso já estava normatizado antes, não é novidade nenhuma, já estava normatizado, que ela não era vinculante. Tem a portaria interministerial lá 174, né? Então tem muita gente que acha que tem muita coisa que é novidade, mas é porque nunca estudou as normativas anteriores, né? Então o aproveitamento de estudos que viabiliza a eficácia, a eficiência administrativa, né? Claro que aí, para quem atuou no licenciamento ambiental na década de 90, a gente não tinha informações georreferenciadas, a gente não tinha nada, né? Tudo em papel, né? Então, assim, hoje há previsão também na lei de um subsistema integrado de informações, né? As modalidades de participação pública e, como eu mencionei, a exclusão do parágrafo 3º do artigo 1º, que tratava dos empreendimentos minerários. E os pontos sensíveis, vocês conhecem, né? A competência dos entes federativos, a LAC, porque a gente tem o precedente do Supremo em relação a médio impacto, muito embora também sabemos que o Supremo já deliberou de formas diferentes em relação à Bahia, mas o entendimento que hoje prevalece é que a LAC é para baixo impacto, mas aí tem uma questão interessante, né? Porque está faltando um slide aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse slide. Aqui, ó. Nessa confusão da situação até dezembro, com a medida provisória 1038, que se transformou na lei 15.300, nós tivemos não apenas a disciplina da LAI, mas nós tivemos também alterações lá no artigo 22. Então, de certa forma, a LAC, ela permanece para empreendimentos de baixo e médio impacto e risco, só que há uma lista de proibições em relação a vários empreendimentos, o que robustece a proteção, né, e uma margem de dizer, não, a LAC está sendo resguardada para empreendimentos de impacto, desde que esses empreendimentos, né, e aí a gente tem que analisar toda aquela lista lá do artigo 22, né, que antes era apenas os empreendimentos que não dependessem de supressão de vegetação nativa. Aí não podia estar sujeito à LAC, né? E a gente foi bem, assim, nós, em todas as nossas notas, nós alertamos, né, que até o Paraná tem uma lista muito mais exaustiva de empreendimentos não sujeitos à LAC, né? Empreendimentos que impactem em unidades de conservação, etc. Inclusive no Paraná é só baixo impacto, né? Só baixo impacto. Mas vejam que agora nós temos empreendimentos minerários que demandam supressão da vegetação nativa, que envolvam remoção de relocação de população, localizados em áreas contaminadas. Então, eu acho que a inclusão do inciso 4º no artigo 22 pela lei 15.300, que foi uma alteração bem importante ali com a medida provisória, ela pode talvez gerar um novo debate sobre LAC no Supremo, né, porque existem salvaguardas ali para a LAC não ser simplesmente utilizada para qualquer tipo de empreendimento. Não é só o conhecimento dos impactos e o conhecimento da atividade. Pessoal, eu vou rapidamente passar. E a gente tem ainda a Lei 15.269 de 2025 do setor elétrico, que altera a lei do licenciamento. Então, tudo isso aconteceu aí, todas essas alterações aconteceram agora. Sendo que aí nós temos já uma mudança bem importante, porque a LAI ela tem que ter empreendimentos de acordo com a determinação do Conselho de Governo. E a gente ressuscitou o Conselho de Governo, né? O Conselho de Governo já existia na Lei 69381, ele foi ressuscitado. Olha, existe um Conselho de Governo, olha, existem estruturas colegiadas, né? A 69338 foi alterada também para dizer que o Conselho de Governo vai ser justamente a instituição que vai deliberar sobre quais são os empreendimentos considerados estratégicos. Mas a lei do setor elétrico já disse, não, vamos colocar na lei que os empreendimentos hidrelétricos estão sujeitos à LAI. Então não vai depender de decisão do Conselho de Governo. Então com certeza a gente vai ter futuras PLs incluindo outros empreendimentos sujeitos à LAI. E aí vem uma questão para os estados. E aí, os estados podem criar suas LAIs? Podem. Por que não? Né? Eu fiz uma consultoria agora para um estado e eles estavam justamente trabalhando com... E é difícil deliberar agora, nesse momento, uma nova lei estadual de licenciamento ambiental. E a nossa ideia foi, por que vocês não criam para empreendimentos de energias renováveis, a LAI estadual específica, né? Só que a LAI é interessante aqui, porque ela traz a necessidade de ter
a parte administrativa constituída para a LAI. Então, não é simplesmente criar a LAI e dizer, se vira órgão ambiental, e aí vai ter uma briga, porque o empreendedor que está lá há 5 anos esperando a licença, diz, não, mas a LAI passa na frente. Né? Bom, aí, olha aqui, pessoal, 833 emendas na medida provisória. Houve 833 emendas. Né? Só houve pouquíssimas foram aprovadas no projeto de lei de conversão, que foi essa específica alterando o artigo 22. Mas a ideia era já mudar toda a lei do licenciamento ambiental com essa medida provisória. Né? Aí, graças a Deus, existe hoje há muitos anos, a decisão do Supremo em relação aos jabutis. Só que aí, nessa questão, o jabuti é outro tema, porque todas elas relacionavam-se ao licenciamento. Então, não era um jabuti. Havia afinidade temática. Né? Bom, aqui eu coloco, né, o procedimento apresentado de projetos estratégicos, com proposta bianual do Conselho de Governo. Né? Contato com o presidente, mais informações. Aí, tá. Então, a gente teve isso aí. E os vetos, né, que foram, na verdade, que são a base, a espinha dorsal das ADIs. Né? Então, eu coloco aqui apenas essa questão para a gente pensar em relação ao Pacto Federativo. O artigo 6º, ali o inciso 1º que foi alterado pela Lei 15.190, né, que atribui ao Conselho de Governo a função de assessorar a Presidência da República para, inclusive, definir a lista de empreendimentos estratégicos. E o CONAMA, esse dispositivo, não foi alterado. Ele tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes de políticas ambientais governamentais e no inciso 1º do artigo 8º, ainda compete ao CONAMA estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades. Então aí, as resoluções do CONAMA são os padrões nacionais? Ou a lei federal deixou a lei é conflitiva com esse dispositivo? Aqui a gente está falando do Sistema Nacional de Meio Ambiente, a gente está falando da política pública, da política ambiental, né? Então, aqui o artigo 4º, né? Respeitados os padrões e diretrizes nacionais e os limites previstos na lei complementar, os entes federativos devem diferentes tipologias. Isso aqui era a proposta de emenda, para suavizar a inconstitucionalidade. Né? Então, vejam que hoje, o que diz o artigo 4º? Gente, eu já vou parar, que eu sei que meu tempo já esgotou. Eu vou parar. Ó, os entes federativos devem definir as tipologias. Essa era isso estava no PL, aquele PL do governo, do dia 8 de agosto. Respeitar os padrões nacionais. Isso vincularia essa lei à Lei 6938. Tá? Dispensa os da LAC. Eu, particularmente, acho... Claro, tem lobby, né? Lobby do saneamento, lobby do setor agropecuário, assim por diante. Então, tem uma justificativa? O Brasil não alcança as metas do saneamento? Tem. Né? A gente tem metas, a gente tem a prioridade do saneamento, implica em impactos ambientais significativos, não temos saneamento. Né? Mas a dispensa completa até que sejam alcançadas as metas é uma ausência de controle e de informação por parte do Estado em relação ao que está acontecendo com o empreendimento. Dispensar é o Estado não ter informação, diferentemente de simplificar. Tá? Dispensar é o Estado não está sabendo o que está acontecendo. O Estado não sabe, não tem padrão ali. Ele não tem controle nenhum. O controle prévio faz parte, né, do princípio da prevenção, do princípio da proteção do meio ambiente adequada, da garantia da qualidade de vida. Eu não vou ficar entrando aqui em principiologia, que todos vocês sabem mais do que eu, desenvolvimento sustentável e por aí fora. Dispensar por completo Estado, você não sabe o que está acontecendo. Isso é um problema. Simplificar é muito bom, né? Dá eficiência, né? Mas a dispensa por completo significa o empreendimento não está sujeito ao controle e o Estado não tem informações e não monitora. Tá? Então, a gente está falando de sistema de tratamento de água e esgoto. Né? Condicionantes, né? Proporcionais à magnitude dos impactos ambientais. Eu entendo que isso aqui é a meu ver, né? Quem sou eu para dizer? Eu acho que isso aqui vai ser considerado constitucional, acho que é bem coerente com toda a discussão até o momento do papel do licenciamento ambiental. A LAC, né? Entendo que, enfim, isso pode gerar um debate bem interessante em razão das alterações do inciso 4º. De repente, o médio impacto com aquelas salvaguardas pode gerar um novo entendimento. A participação das autoridades, de fato, aqui eu estou colocando a legislação a lei como ela é e as propostas suavizadoras. Né? Então, vejam qual que era a ideia. Era dizer, não é só para terra indígena homologada. Vamos obedecer toda a doutrina e a jurisprudência até então, né?
e a nossa Constituição, né, não é terra homologada, é terras com relatório circunstancial de identificação. Então, assim, não é excluir ou não, né, a autoridade envolvida, mas é o momento em que ela vai atuar, né? Então, só áreas titulares de licença de criminais quilombolas ou áreas com certidão de autodefinição? Aqui eu estou excluindo um montante significativo de áreas protegidas e de comunidades protegidas. Então, eu entendo que esses pontos são também, possuem vistos de constitucionalidade bem fortes, né? E a responsabilidade civil, né, que é pouco dita, né? A gente que trabalha tanto com direito ambiental, né, responsabilidade solidária, provedor direto e indireto, isso é, assim, é um absurdo em relação a outros sistemas normativos, né? Teoria do risco integral, etc. Não tem fim a responsabilidade. Bom, quem pode pôr um fim no nexo de causalidade? Um limite? A lei. A lei pode pôr. Qual é o limite da responsabilidade? Isso não é ilegal. E a lei faz isso, né? Faz isso no artigo 58, ao definir a limitação do nexo de causalidade por lei da responsabilidade civil do financiador. Então, a gente tem... E aí, eu particularmente não gosto dessa redação, a gente tem muitas outras... A gente tinha na mesa mais de 7 redações diversas, né? Mas, enfim, no fechamento das cortinas do teatro, essa aí que passou. E de fato, existe, então, a determinação, né, do ponto final da responsabilidade solidária das instituições financeiras, né? Parágrafo 2º. Não serão responsabilizados por danos morais se houver apresentação da licença, né? Que, a meu ver, é coerente. Lei do SNUC, né, a alteração do parágrafo 3º do artigo 36, que trata dos empreendimentos sujeitos à EIA e que exigirão a compensação, lembrando que o Supremo deliberou sobre a constitucionalidade desse dispositivo, lá o artigo 36, caput, tratou do princípio do usuário pagador, né, foi a única vez que o Supremo analisou o usuário pagador, mas agora a gente não tem mais a autorização do órgão responsável, mas CONAMA, na resolução de 2025, trata justamente do 36. Então, ele já normatizou depois da alteração, dizendo que o órgão gestor da unidade não pode se manifestar. Então, a gente está tendo uma tensão ali do CONAMA com a lei geral. Tá? Impactos climáticos, pessoal, para acabar aqui, são objeto das ADIs, entendo que não vai vir em consideração por causa de alguns impactos, tem emendas que incluíam o impacto climático nos estudos de impacto ambiental, mas a gente já está tendo bastante disputa judicial em relação a empreendimentos sem a averiguação dos impactos climáticos. Aqui, ó, hoje é dia 18, notícia do dia 16, em relação à Petrobras, né? Pré-sal, em que não houve a variável climática analisada no licenciamento ambiental. E esse é o estudo que eu recomendo para vocês, organizado pela professora Daniela Moreira, da PUC-Rio. E por fim, porque direito ambiental e não é só licenciamento, e porque direito ambiental não é só o que compõe a nossa vida, para quem gosta de estudar meio ambiente e compreender essa complexidade que é a relação meio ambiente e sociedade, eu concluo aqui não com livros e autores que tratam de licenciamento ambiental, porque isso é uma questão técnica, mas sim em questões que nos fazem refletir para quem gosta do direito ambiental e vive do direito ambiental e estuda o direito ambiental. Eu homenageio aqui 3 grandes pensadores, todos falecidos, porque eu não homenageio pessoas vivas, porque a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, né? Mas, aqui, né, Beck, que foi sempre um grande fundamento teórico para mim, da sociedade de risco, e a gente tem essa obra dele de Metamorfose do Mundo, que foi publicada posteriormente à morte dele, com a esposa apoiando os manuscritos, etc. Né? Ele faleceu em 2015. É um grande teórico e é uma obra interessantíssima para a gente entender toda essa complexidade dos riscos. Edgar Morin, falecido agora, aos 104 anos, se não me engano, 105, né? Que justamente nos faz a reflexão sobre a epistemologia ambiental e sobre a complexidade inerente à relação sociedade-natureza. E Jane Goodall, né? Que, a meu ver, aí traz não só o emblema de uma mulher que pode ser considerada assim uma grande feminista, né? Foi a busca atrás de seus sonhos muito nova. Ela esteve em Brasília em 2023 ou 24, a gente teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Minha filha tirou uma foto com ela, minha filha tinha 9 aninhos, né? Eu até postei, eu não posto nada, mas postei essa foto porque foi bem emocionante
a gente, né, conhecer, temos o autógrafo dela, e ela traz nesse seu livro a esperança, né? E ela traz, enfim, toda essa relação, né, de sociedade, natureza, os animais, como a natureza nos traz esperança e nos faz sentirmos bem. Acho que é isso, e a gente quer isso, né? A gente quer o equilíbrio, a gente quer a quantidade de desenvolvimento, a gente quer qualidade de vida, a gente quer principalmente redução de desigualdade e redução da pobreza. Acho que isso é essencial para uma sociedade justa e igualitária, e o direito ambiental, ele tem justamente essa função aí de ser, né, o grande norteador, talvez, né, a grande mola propulsora desse equilíbrio que é muito difícil de ser alcançado. Obrigada e fico à disposição. E desculpem pela demora.